Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 11 de julho de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Justiça condena provedora de internet a pagar cliente por falta de sinal. TJMG está com inscrições abertas para o mutirão de reconhecimento de paternidade em Belo Horizonte. A ação promove conciliação pré-processual com instituição financeira. E Justiça Comum deve julgar a ação de servidor seletista sobre direito de natureza administrativa. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lídia. Eu sou Marco Aurélio Franco. Justiça condena provedora de internet a pagar cliente por falta de sinal. Informações Danilo Baião. Um advogado da cidade de Uberaba irá receber indenização por danos morais de uma provedora de internet no valor de R$8.000, além de ser ressarcido o valor que ele gastou para contratar o serviço. O processo mostra que o profissional havia contratado um serviço de internet para trabalhar em home office no período da pandemia de Covid-19, pois ele pretendia trabalhar em casa enquanto cuidava da genitora que havia contraído a doença. O serviço foi suspenso durante 11 dias, o que lhe causou muitos transtornos profissionais. A provedora alega na defesa que ele sofreu meros aborrecimentos, argumento que não convenceu ao juiz de primeira instância e nem ao relator da apelação, desembargador Amaury Pinto Ferreira, da 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o magistrado, a suspensão do serviço contratado para o trabalho em home office gera danos passíveis de indenização. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur Filho, realizou nesta segunda-feira, na sede da Corte Mineira, em Belo Horizonte, reuniões com comitivas de comarcas do interior do estado. O prefeito de Monte Azul, na região norte de Minas, Paulo Dias Moreira, e o deputado estadual Gil Pereira solicitam a construção de uma nova APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados na Comarca, com recursos provenientes de penas pecuniárias. E representantes da comarca de Boa Esperança, sul do estado, também foram recebidos pelo presidente José Arthur Filho para tratar de demandas sobre a criação da terceira vara civil para atender a região. TJMG está com inscrições abertas para mutirão de reconhecimento de paternidade em Belo Horizonte. Detalhes com Flávia Carneiro. A 6ª edição do mutirão será realizada no dia 18 de agosto, no centro da comunidade luso-brasileira, no bairro São Luís, região da Pampulha, em Belo Horizonte. A iniciativa é destinada a pessoas que não têm o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento. Interessados devem preencher o formulário eletrônico até o dia 10 de agosto no portal tjmg.jus.br. Ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito fundamental da criança e do adolescente, garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O registro assegura direitos como recebimento de pensão alimentícia, regulamentação de convivência e direitos sucessórios em igualdade com os filhos biológicos ou adotados, sem qualquer distinção. Entre janeiro e abril de 2023, mais de 60 mil bebês não receberam o nome do pai na certidão de nascimento no Brasil, o que representa 6,8% do total de nascimentos registrados pelos cartórios. No site do TJMG, o formulário de inscrição deve ser preenchido com dados do filho a ser reconhecido e o nome completo da mãe e do suposto pai. Também deverá ser informado se o procedimento a ser feito é o reconhecimento biológico, socioafetivo ou teste de DNA. Menores de idade devem apresentar certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência da mãe e do suposto pai. Se a pessoa a ser reconhecida for maior de idade, também deve apresentar o comprovante de residência e certidão de casamento, se houver, além do próprio CPF. Para o reconhecimento de paternidade socioafetiva, quando não há vínculo biológico, o reconhecimento da filiação ou adoção não pode ter sido pleiteado na Justiça para filhos maiores de 12 anos.
Também não pode haver vínculo de parentesco biológico na linha de ascendente ou de irmãos com filho a ser reconhecido e deve haver diferença de idade de no mínimo 16 anos com filho reconhecido. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, a ação promove conciliação pré-processual com instituição financeira. E mais, Justiça Comum deve julgar a ação de servidor seletista sobre direito de natureza administrativa. Voltamos em instantes. A ação promove conciliação pré-processual com instituição financeira. Repórter Marco Aurélio Franco. O mutirão de conciliação é uma parceria entre o Tribunal de Justiça por meio do Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, os Juizados Especiais de Belo Horizonte e um banco privado. Foram selecionados 75 processos. A ideia é encontrar uma solução que evite a tramitação de ações judiciais. De acordo com o juiz auxiliar da terceira vice-presidência do TJ, Marcos Vinícius Mendes do Vale, é preciso manter a cultura da paz e do diálogo na solução de conflitos. Na verdade, mundialmente, a gente tem o quê? Um trabalho de reconstrução, dessa porta dialogal com a comunidade, para que ela possa, por ela própria, primeiro, voltar a ter a solução dos seus problemas de maneira conversada, de maneira pactuada, e se precisar do sistema de justiça, ter a diversidade de portas para dar aquele tratamento adequado a cada caso. Isso é muito relevante porque aumenta a capacidade das pessoas de manter um convívio pacífico com as outras, solucionar seus problemas até nas próprias comunidades. E se chegar ao judiciário, ter no judiciário também aquele ator que vai colaborar para que elas voltem a dialogar e superar seus problemas. O mutirão será feito todas as sextas-feiras no Juizado Especial da Avenida Francisco Salles, em Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Estão abertas as inscrições para a oficina que propõe reflexões sobre a autorresponsabilidade na solução dos conflitos familiares promovidas pelo Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Belo Horizonte. O encontro virtual totalmente gratuito será ministrado na próxima sexta-feira e faz parte do projeto Composição Sistêmica do Tribunal de Justiça. O juiz coordenador do Sejusc, Cleiton Rosa de Rezende, e profissionais do Centro Judiciário vão conduzir a videoconferência. O projeto Composição Sistêmica do Sejusc tem por objetivo ajudar pessoas que enfrentam processos judiciais a vivenciarem situações de forma saudável e amadurecida, colaborando para a manutenção de vínculos. As inscrições podem ser feitas no portal tjmg.jus.br. Justiça Comum deve julgar a ação de servidor seletista sobre direito de natureza administrativa. René Almeida. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é da Justiça Comum a competência para julgar a ação ajuizada por servidor seletista contra o poder público em que se discuta direito de natureza administrativa. A decisão foi tomada por maioria de votos e tem repercussão geral. No recurso, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo questionava a decisão de turma recursal da Justiça Paulista, que havia assegurado a 5 servidoras estaduais, regidas pela CLT, o recálculo de adicional por tempo de serviço. Segundo seu argumento, a competência para julgar o caso seria da Justiça do Trabalho. Em seu voto, o relator do recurso, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que apesar de a relação ser regida pela CLT, a demanda não trata de direitos previstos na legislação trabalhista, mas na lei estadual que institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado e em dispositivo da Constituição Paulista. O entendimento do STF, nesse caso, é o de que a análise do prejuízo decorrente da paralisação não é influenciada pelo regime jurídico dos servidores, mas pela natureza das atividades efetivamente desempenhadas por eles. No caso dos autos, deve ser aplicado o mesmo raciocínio em nome da racionalização da prestação jurisdicional. Da Agência Rádio Web, René Almeida. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra, com imagem direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMG Oficial.
Às 14h tem o Tarde TJ Minas e às 18h, segunda edição do TJ Minas Notícias. Uma boa tarde, até amanhã. Até amanhã.